Olá, meu irmão, minha irmã na fé, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um programa de nossa paróquia São Vicente de Paulo. Eu sou o Padre Ronildo, para quem não me conhece, e estamos aqui para conversar sobre a fé. A fé, é a escola da fé. No entanto, o tema atual é oração. Oração que, além de crescer na fé, alimentar a fé, é uma resposta de fé a Deus. E nós baseamos no Catecismo da Igreja Católica e na Sagrada Escritura. Em primeiro lugar, a Sagrada Escritura sempre que ilumina, e depois o que a Igreja também apresenta sobre as verdades da fé. Tá bom? Hoje o tema é Guias para a Oração. Tema bonito, viu? Vamos ver aqui, em primeiro lugar, o texto bíblico. Eu trouxe para cada um de nós o Apocalipse, capítulo 12, versículos de 1 a 6. Diz assim o texto: Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida com um sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava em dores de parto, atormentada para dar à luz. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão avermelhado como fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Com a cauda varreu a terça parte da estrela do céu, atirando-a sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que ela o desse à luz. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar, para que aí fosse alimentada durante 1260 dias. E depois tem a queda do dragão, e depois continua a luta do dragão contra a mulher, e coloca aqui também Miguel com seus anjos, que vence os maus anjos, anjos maus, o dragão, etc, etc. Se você ficar pensando que esse texto é falando de Maria, a mãe de Jesus, você está meio correto. Porque atribuímos, e sobretudo nas festas litúrgicas de Maria, esse texto também é trazido na liturgia, mas o autor do Apocalipse não quis diretamente falar de Maria. Fala-se de Maria porque ela é membro da igreja, então de Maria também. Mas aqui está falando da comunidade de fé, ok? A comunidade, a igreja, que gera Cristo para o mundo, que é perseguida. Pode ver que a mulher, ela vai para o deserto, mas para nós, Maria foi assumida de corpo e alma no céu. O que está no deserto, no dia a dia, é a igreja, nessa história humana, ainda temporal, ainda limitado. O seu caminhar é limitado, até que um dia o Senhor volte. Aqui é uma perseguição do povo romano. E João, quando escreve o Apocalipse, quer dar uma força de ânimo, de fé para a comunidade, que apesar de toda a perseguição, então a vitória é dada por causa do Cordeiro imolado, que está sentado no trono. A ele toda a honra, todo louvor, toda a glória. É o Apocalipse. É uma linguagem apocalíptica, simbólica, e que o povo naquele momento conhecia essa linguagem, uma linguagem apocalíptica. É um gênero literário, um modo de escrever, tem tantos outros gêneros na Sagrada Escritura. E a comunidade então lia esse texto e fortalecia-se na fé para combater o grande dragão, que era o Império Romano naquele momento. Se formos trazer para o lado espiritual, o mal que quer vencer a Cristo, quer vencer a igreja, quer vencer o bem, mas que não vence. Muito bem. Então vamos olhar aqui com muita alegria, guias para a oração.
Então, a comunidade que, mesmo na perseguição, se torna firme na fé, perseverante, e Maria, que é a testemunha para nós veremos também aqui testemunhas de oração, modelos de oração, conforme o documento, o Catecismo da Igreja Católica, que você pode acompanhar quando puder, ou agora mesmo, no número 2683. A partir desse número, vamos tratar sobre esse assunto, ok? Então, 2683 do Catecismo da Igreja Católica. As testemunhas que nos precederam no reino, especialmente aquelas que a Igreja reconhece como santos, participam na tradição viva da oração pelo exemplo de sua vida, pela transmissão dos seus escritos e pela sua oração atual. Deu para entender? Os santos, aqueles reconhecidos pela Igreja, está presente na história da Igreja essas pessoas que escreveram, que viveram, que testemunharam e que intercedem por nós junto de Deus. A comunhão dos santos, que vamos tratar isso lá para agosto, setembro. Essas pessoas, essas testemunhas, contemplam a Deus, louvam-no e não cessam de tomar a seu cuidado os que deixaram na terra. Então, quando a pessoa falece, vai junto de Deus. E junto com essa pessoa vai toda a história daquela pessoa. Imagina os santos glorificados por Deus. Eles carregam a história humana, a sua vida, carregam toda a humanidade, porque os santos, santo de verdade mesmo, não vive só para si, vive pensando nos outros. Uma solidariedade humana. Quem de fato quer viver a santidade, se vive sozinho, isolado, individualista, não é santo. Precisa amadurecer muito. Tendo entrado na alegria do seu Senhor, foram estabelecidas à frente de muita coisa. A sua intercessão é o mais alto serviço que prestam ao desígnio de Deus. Os santos intercedem por nós, além de ser modelo de vida cristã, além de deixar para nós o testemunho de vida, eles intercedem. É o serviço que prestam a Deus. Você fica falando assim, mas depois que a gente morre, a gente fica só rezando? O que é oração? Se falar assim que depois que a gente morre, nós estaremos face a face com Deus, numa contemplação perpétua, isto é oração. Hoje fazemos pela fé, nas nossas carências, limitações, depois da morte estaremos purificados, glorificados, divinizados em Cristo e poderemos contemplar Deus face a face. Não é que a gente vai ficar rezando como rezamos agora. Aqui nós estamos envolvidos com carências humanas, mas depois, na plenitude da vida, na realidade mesmo da existência humana, estaremos diante de Deus face a face. Para isso Deus nos criou. No seu desígnio, no seu mistério, nos fez humanos, não nos fez anjos, não somos seres espirituais, somos seres carnais e espirituais. Mas até o demônio, sendo espírito, Lúcifer, luz, foi contra o projeto de Deus. Pensa bem. Então não é simplesmente porque foi criado o espírito que é fiel a Deus. Lúcifer, o demônio, o diabo, foi infiel a Deus. Não quis ouvir Deus. E esse é o grande segredo do pecado, o orgulho. O meu eu está acima de Deus. Muito bem. Então, os intercessores, os santos, os que intercedem, as testemunhas e tudo isso, estão em oração diante de Deus. E nós queremos estar também. Então, se você acredita que depois da morte estará face a face diante de Deus, por que não buscar isso agora, na fé? Viver a oração, a vida de oração agora, é antecipar aquilo que viveremos eternamente. Uma profunda adesão à verdade de Deus. Podemos e devemos pedir-lhes que intercedam por nós e por todo o mundo. No número 2684, diz assim no Catecismo da Igreja Católica: na comunhão dos santos desenvolveram-se ao longo da história das igrejas diversas espiritualidades. Então, o carisma, a vida daquele santo desenvolveu uma intuição para várias pessoas. Por exemplo, Francisco de Assis, um exemplo,
Então, não só os franciscanos, enquanto instituição, enquanto ordem, mas quantos jovens, quantas pessoas que vivem esta alegria, esta pobreza, quer viver a liberdade, quer viver a solidariedade com os mais pobres. É uma espiritualidade baseada no testemunho de Francisco de Assis, que até se aproximou mais de Jesus do que muita gente. Se você quer ficar igual a Francisco de Assis, não vai conseguir. Ele alcançou seus quase 100%. Se você tem 15, 20, 30, 40% que você alcançou, viva bem isso. Senão a gente pensa que perfeição é ser igual a Francisco de Assis. Não é isso. O carisma pessoal de uma testemunha do amor de Deus pelos homens pode ter sido transmitido como o espírito de Elias o foi a Eliseu e a João Batista, para que haja discípulos que partilhem desse espírito. Bonito isso, né? Uma espiritualidade está também na confluência de outras correntes litúrgicas e teológicas e testemunha a enculturação da fé num determinado meio humano e na respectiva história. Então, Deus quer salvar o homem a partir da história humana. Dá para entender? Tem uma frase assim, Deus criou o homem sem o homem, mas não salva o homem sem o homem. Dá para entender? Então Ele quer precisar de nós, da nossa história, da nossa realidade, e cada um reflita bem o que isso significa na sua vida. As espiritualidades cristãs participam na tradição viva da oração e são guias indispensáveis para os fiéis. Hoje, deixa eu abrir um parênteses aqui, tem aparecido muitas linhas de espiritualidade. A igreja precisa discernir, junto com os movimentos que têm nascido, se é mesmo de Deus ou se é mais carência humana. Então precisa de discernimento. Tem surgido muitas ideias. Quando um grupo, uma pessoa quer provocar uma espiritualidade individualista ou só da sua cabeça, não sei se é de Deus, viu? Há de se pensar. Refletem na sua rica diversidade a pura e única luz do Espírito Santo. Então tem que ver se é de Deus. Nossa diocese mesmo fez um documento para refletir sobre os carismas que têm nascido, os ministérios novos, se é de Deus ou não. Pode ser coisa só da sua cabeça. O Espírito é verdadeiramente o lugar dos santos. O Espírito Santo que está falando aqui. É verdadeiramente o lugar dos santos. E o santo é para o Espírito um lugar próprio, pois se oferece para habitar com Deus e é chamado seu templo. Quem diz isso é São Basílio Magno. Vou repetir, o Espírito Santo, o Espírito é verdadeiramente o lugar dos santos. Quer dizer, o homem, a mulher, na sua santidade, quer habitar o Espírito. E o santo é para o Espírito um lugar próprio. Quer dizer, o Espírito Santo quer habitar a vida do santo. E santo aqui não vamos falar de perfeitos, mas de pessoas em comunhão com Deus. Pois se oferece para habitar com Deus e é chamado seu templo. Então nós fomos santificados por Deus, nós somos templo de Deus, não é isso? Servos da oração. Número 2685 do Catecismo diz o seguinte, olha que bonito isso, olha como começa o assunto aqui. A família cristã é o primeiro lugar da educação para a oração. Coloca a família, pessoas comuns do dia a dia, pela fé, pelo matrimônio, pela convivência familiar, conjugal. Ali é o ambiente, ali os mestres da oração para os filhos e entre si, os membros da família, é a própria família cristã. Bonito isso. Fundada no sacramento do matrimônio, é a igreja doméstica, na qual os filhos de Deus aprendem a orar em igreja e a perseverar na oração. Tá bom? Então, vamos identificar nossa identidade como igreja e sendo igreja doméstica, ali aprende a ser igreja. Ser igreja, tem aquela história, né? Faz tempo que eu não vou à igreja.
agora com a pandemia, não sei se já passou nesse dia de hoje, mas com o isolamento social que tivemos ou estamos tendo, a situação é a seguinte: eu não vou mais à igreja, não estou indo à igreja. Não, você não vai à igreja, você é a igreja. E isso se vive, em primeiro lugar, dentro de casa, na família. Particularmente para os filhos pequenos, a oração familiar cotidiana é o primeiro testemunho da memória viva da igreja, pacientemente despertada pelo Espírito Santo. Deus tem paciência com as famílias e desperta nelas a vida de oração, a vida em oração. Número 2686 diz o seguinte: os ministros ordenados, o bispo, o diácono, são também responsáveis pela formação na oração dos seus irmãos e irmãs em Cristo. Bom, a família, em primeiro lugar, não foi falado, mas também nós, padres, temos uma vocação, um ministério, um serviço a fazer para desenvolver uma consciência, uma prática madura sobre a questão da oração. Daí a formação também que nós devemos ajudar. Fica também, claro, uma grande missão dos catequistas, junto com os pais e com o clero. Servos do bom pastor, fala aqui dos ordenados, são ordenados para guiar o povo de Deus até as fontes vivas da oração. Quais são as fontes vivas da oração? A palavra de Deus, a liturgia, a vida teologal, o hoje de Deus nas situações concretas. Temos também os religiosos. Muitos religiosos têm consagrado toda a sua vida à oração, diz no número 2687. Não que os pais, os leigos, não tenham vida de oração. Os religiosos carregam um carisma e eles rezam pelo mundo, estão unidos em oração pelo mundo, como Jesus esteve unido ao mundo rezando ao Pai. Depois dos aracoretas no deserto, são os monges, chamados aracoretas, do deserto do Egito, eremitas, também era um termo usado como se fossem os monges, existiam eremitérios, os monges, as monjas, têm dedicado o seu tempo ao louvor de Deus e à intercessão pelo seu povo. Então começou anacoretas, que eram uma primeira experiência de mosteiro. Depois apareceram os eremitas, monges, monjas, e se unem em oração. A nossa diocese não tem monges, mosteiro. Que pena. Precisa ter. É um órgão, um membro da igreja em oração por todo o povo. Tem sua riqueza. A vida consagrada não se mantém nem se propaga sem a oração. É uma das fontes vivas da contemplação e da vida espiritual na igreja. Falando de catequese, olha aí, queridos catequistas, no número 2688 diz o seguinte: a catequese das crianças, dos jovens e dos adultos visa a que a palavra de Deus seja meditada na oração pessoal, atualizada na oração litúrgica e interiorizada em todo o tempo para que dê fruto numa vida nova. Tenho conversado muito com os catequistas. Antes mesmo dessa situação toda da pandemia, nós tínhamos um projeto, e temos ainda, que era a Igreja para a Iniciação Cristã, quando os catequistas vão ajudar, em primeiro lugar, a eles mesmos, fazer essa experiência de Deus, de oração, de comunidade, e ajudar as crianças, os jovens, os adultos a fazer a experiência de vida litúrgica orante, de vida de encontro com a palavra de Deus e com a comunidade. Isso sempre foi presente na igreja. Há 2000 anos que a catequese tem esse compromisso. E nós estamos desenvolvendo essa reflexão, e os catequistas já fizeram e fazem muitas experiências bonitas, no entanto, sempre temos que amadurecer. Diz ainda, a catequese é também um momento em que se pode purificar e educar a piedade popular. Para isso, os catequistas têm que estar maduros na fé, na compreensão de uma devoção popular, para ajudar os seus catequizandos no amadurecimento. Isso é muito importante. Em todo caso, o catequista tem grande
papel na igreja, na sociedade, de ajudar as pessoas a fazerem uma experiência de oração, de encontro com a palavra e de solidariedade com os outros. A memorização das orações fundamentais oferece um suporte indispensável à vida de oração, mas é importante que se faça saborear o seu sentido. Lembra o catecismo dos nossos avós? Nada contra, né? Nossos avós, o catecismo da época, mas era decoreba. Bom, decoreba no sentido externo não vale a pena para a catequese. Decorar no sentido de colocar no coração, aí sim. Eu memorizo textos ou orações para fazer daquilo um significado para a minha vida. Então o texto fala de saborear o sentido das palavras que eu memorizei. Então não é só uma oração mecânica. É claro que se for para escolher se reza mecanicamente ou não reza, é melhor rezar mecanicamente, se for para escolher. Mas não deve ser simplesmente mecânica a oração, porque deve mexer com o coração, com o sentimento, com a vida. Aqui fala até de ter uma vida nova. Número 2689 fala dos grupos de oração e até escolas de oração. Olha que bonito isso. São hoje um dos sinais e um dos estímulos da renovação da oração na igreja, na condição de irem beber as fontes autênticas da oração cristã. Como é importante todos os grupos que se encontram em oração, as SEBs, a renovação carismática, os movimentos espirituais, as pessoas no trabalho, na escola, que formam um momento de oração, a reza do terço, tudo isso deve estar bebendo da fonte original da fé cristã, da oração cristã. É tão importante aprofundar sobre isso, porque senão eu penso que eu descobri o Brasil, né? Começo a fazer uma experiência de oração e acho que eu rezo bem, eu sei rezar. Não, não é por aí. Então, beber da fonte da oração cristã, conhecer a história da igreja e, sobretudo, Jesus Cristo, que rezou ao Pai pela ação do Espírito e ensinou os apóstolos a fazer essa experiência. Tanto que a experiência dos apóstolos de Jesus Cristo levou cada um a perseverar na caminhada, menos Judas Iscariotes. O Espírito Santo, a preocupação com a comunhão é sinal da verdadeira oração na igreja. Imagina um grupo de oração desligado a outros grupos, desligado às pastorais, aos movimentos, à comunidade, à igreja católica, à igreja em si. Então, a comunhão gera esta identidade de igreja. Somos membros de um corpo. Então, vários membros formando um só corpo, diz São Paulo na sua carta. Número 2690. O Espírito Santo concede a certos fiéis dons de sabedoria, de fé e de discernimento, em vista desse bem comum que é a oração. Daí é preciso uma direção espiritual, um acompanhamento espiritual, um discernimento espiritual para ver se aquele dom é de Deus ou não. São Paulo fala que quando recebemos algum dom específico, algum carisma, sempre será para o bem comum e não para o bem pessoal. É para o bem de todos, os membros do mesmo corpo. Aqueles e aquelas que de tais dons são dotados são verdadeiros ministros da tradição viva da oração. É por isso que a alma que quer progredir na perfeição deve, segundo o conselho de São João da Cruz, olha o que a alma tem que fazer, conforme São João da Cruz, olhar em que mão se pode, porque qual o mestre, tal será o discípulo, e tal pai, tal filho. Então, olhar em que mão se põe, né? Não se pode. Olhar em que mão se põe. Que mão que você está colocando na sua vida de oração, qual é a fonte da sua vida de oração, o seu testemunho, a sua fé. Conforme você está colocando em quem ou em que você está colocando as suas mãos, então é o que você vai ter como resultado, como fruto. O mestre, tal ao discípulo, o pai, tal ao filho. É uma reflexão que se faz através de São João da Cruz. E ainda, o guia, além de sábio e discreto, é mister
que seja experimentado. Aquela pessoa que vai orientar outra pessoa, que vai acompanhar a sua vida espiritual, também deve ter feito uma experiência. Uma vez, conta-se uma história, né? Mahatma Gandhi, ele estava no meio do povo, muito popular, muito querido pelo povo. Uma mãe chegou assim e foi falar para Gandhi: Gandhi, mestre, por favor, ajude meu filho, ele é viciado em doce e isso vai fazer mal para a sua vida. Daí Gandhi falou assim para ela, né? Volte daqui 15 dias, por favor. Ela ficou assustada porque ele deu um conselho naquela hora, né? E 15 dias depois voltou. E ele deu o conselho para o filho dela. Depois a mãe perguntou para Gandhi: por que o senhor pediu 15 dias? Ele respondeu: é que eu tinha que primeiro superar também a minha dependência do doce que eu tinha para poder aconselhar o seu filho. Interessante, né? Então, nós temos que estar bem, coerentes, não perfeitos, mas coerentes para também ajudar o outro. Porque não é apenas palavra, mas é o testemunho, é a convicção, é a confiança e, sobretudo, a disponibilidade, a disposição para a ação de Deus. Se o guia espiritual não tem experiência do que é puro e verdadeiro espírito, não atinará a encaminhar nele quando Deus lhe o dá, nem ainda o poderia entender. Então, em outras palavras, se eu faço a experiência, eu pratico, eu consigo orientar melhor. É claro que não serve aquela frase, né? Para eu dizer que a droga é ruim, eu não preciso usar droga. É claro, tem esse lado. Mas que na vida espiritual, quanto mais a pessoa for experimentada, melhor e mais ela vai ajudar os outros. Lugares favoráveis à oração. A igreja, casa de Deus, é o lugar próprio da oração litúrgica para a comunidade paroquial. Logo voltaremos. É também o lugar privilegiado para a adoração da presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. Então não é num grupo apenas, não é num retiro apenas, mas a comunidade em si, o lugar apropriado, privilegiado para isso. A escolha de um lugar favorável não é indiferente para a verdade da oração. Então, olha, tem 3 pontos aqui. Para a oração pessoal, pode servir um recanto de oração, um cantinho que você faz na sua casa, no apartamento, na sua chácara, com a Sagrada Escritura, ícones, imagens, para aí se estar no segredo, entrar nesse segredo diante do Pai. Numa família cristã, este gênero de pequeno oratório favorece a oração em comum. É um ambiente do sagrado. A vida é sagrada. Vai criar um ambiente, isso favorece, coloca uma vela acesa, uma imagem, uma cruz. Então, para a oração pessoal. Nas regiões onde existem mosteiros, tais comunidades estão vocacionadas para favorecer a participação dos fiéis na liturgia das horas e permitir a solidão necessária para uma oração pessoal mais intensa. As peregrinações evocam a nossa marcha na terra para o céu. São tradicionalmente tempos fortes de uma oração renovada. Vamos fazer uma peregrinação para Aparecida, que seja de carro, pode ir a pé também, ou outro tipo, em outro lugar. Os santuários são, para os peregrinos, à procura das suas fontes vivas, lugares excepcionais para viver em igreja as formas da oração cristã. Viver em igreja. Resumindo, é um resumo que o próprio Catecismo da Igreja Católica traz para nós, nos números 2692 a 2697, diz o seguinte: na sua oração, a Igreja peregrina associa a dos santos, cuja intercessão solicita. As diferentes espiritualidades cristãs participam na tradição viva da oração e são guias preciosos da vida espiritual. A família cristã é o primeiro lugar da educação para a oração. Os ministros ordenados, a vida consagrada, a catequese, os grupos de oração e a direção espiritual, entre aspas, direção, porque ninguém dirige ninguém, eu sou mais da linha inaciana, acompanhamento espiritual, prestam na igreja ajuda de oração. Os lugares mais favoráveis para a oração são o oratório pessoal ou familiar, os mosteiros, os santuários de peregrinação e, sobretudo, a igreja,
que é o lugar próprio da oração litúrgica para a comunidade paroquial e o lugar privilegiado da adoração eucarística. Muito bem, nós encerramos esse programa de hoje. Espero que você e eu tenhamos crescido com isso, degustado essa beleza, esse sabor do assunto. E semana que vem, quarta-feira, vamos postar mais um programa com o tema A Vida de Oração. Tá vendo? Tem assunto diferente, novo sobre oração. Nunca se esgota. Então, Deus dê paz, força e fé, saúde para você, hoje e sempre. Deus te abençoe.